excelente domingo para todos vocês que estão conosco aqui na Band. Uma alegria incomensurável nós estarmos juntos mais uma vez. O Tendências e Atualidades hoje vai falar um pouquinho mais. Recentemente nós falamos a respeito desse assunto, nós abordamos esse assunto. Mas como nós estamos vivendo aí o mês, sim, mas eu acho que sempre é tempo de se cuidar, de se ter um carinho por essas pessoas, enfim. Gente, claro, nós vamos falar sobre o autismo mais uma vez. E eu estou aqui com a Marina Ramos. A Marina é psicóloga, analista de comportamento, especializada em autismo. Bom, primeiro uma alegria te receber. Prazer. Viu? E o teu consultório aqui em Campinas, o teu grupo de trabalho, que você tem um grupo de trabalho, né, Marina? Isso. Eu sou do Grupo Conduzir, Grupo Conduzir aqui em Campinas, mas a gente atende a região e outros estados também. Entendi. Quer dizer, esse Grupo Conduzir tem uma série de profissionais especializados não só na área do autismo, é isso? Nós somos um grupo de intervenção comportamental, somos psicólogos, terapeutas psicopedagogos, a gente tem fono, TO, pedagogos também, todos formados, especialistas, e a gente trabalha na área de análise do comportamento. Então, a gente tem um grupo bem grande. Que o comportamento pede essa série de profissionais, evidentemente que cada caso é um caso, mas vocês se cercaram de um time que pode dar essa assistência profissional a essas pessoas que necessitam, não é? Nós somos especialistas em autismo, mas então a maioria dos nossos clientes é autista ou tem os sinais. Entendi. Mas a gente atende outros transtornos, também desenvolvimento atípico no geral. A gente já abordou, já falou sobre isso, mas como a audiência sempre é rotativa, né? Todo dia que você está na frente da televisão. Então eu queria aproveitar e fazer a pergunta característica e tradicional, né? A partir de que momento e de que idade ou de que tempo de vida você pode detectar. Eu posso chamar autismo de patologia ou não tem nada a ver? Um transtorno. Um transtorno. Isso, é um transtorno. O autismo é um transtorno do desenvolvimento. Sim. E para quem sabe diagnosticar, para quem está na área, isso é possível de ser visto muito precocemente. Então, essa é um pouco da nossa briga aí pela informação, para que as pessoas tenham cada vez mais informação, porque o diagnóstico é possível de ser feito bem cedo. Ô Marina, como é que o pai que não é especialista como você, a mãe, não é? Principalmente a mãe, que tem a criança no seu seio ali o tempo todo, percebe que a criança é diferenciada? Tem alguns sinais que eu acho importante a gente dizer. A mãe, Paulo, sempre percebe que tem alguma coisa que está fora do curso normal do desenvolvimento. Mesmo sendo o primeiro filho? Mesmo sendo o primeiro filho. Tem algum momento ela vai desconfiar, ela vai perceber que tem alguma coisa diferente ali. Basicamente, o autismo ele tem dois pilares. O pilar do atraso de fala e da comunicação em geral, que vai gerar um atraso e vai prejudicar a interação social, né? Porque se eu não falo, se eu tenho uma dificuldade de me comunicar, a minha parte social ela fica bastante comprometida. E o outro pilar são de movimentos estereotipados, repetitivos. Às vezes uma criança que sempre faz um flapping ou sempre vai enfileirar os carrinhos, gosta sempre do mesmo caminho, não é boa para comer, sempre gosta de comer uma textura específica. Então são esses dois pilares e dentro disso os pais vão percebendo algumas coisas. O autista é chorão, ele se fecha no mundo dele e ele não demonstra essa emoção. Então, tem crianças que sim. O autismo, a gente fala hoje em espectro do autismo. Isso significa o quê? Que dentro das crianças que são autistas, a gente tem diversas características. Entendi. A gente tem esses dois pilares que eu falei, que é a comunicação, a interação social e esses comportamentos repetitivos, e dentro disso as crianças precisam apresentar alguns sinais específicos para serem caracterizadas como autistas, mas tem muitas outras características que também fazem parte. Às vezes é uma criança que não gosta muito de colo, ou que é muito apática quando bebê, ou que chora bastante, que não dorme bem, que tem problemas intestinais. Algumas coisas vão dando sinais de que essa criança ela não está de acordo com o desenvolvimento típico, aquele desenvolvimento que é esperado para a idade. Existe uma graduação?
Existem Porque tem níveis. várias doenças, tem Isso. níveis diferentes, né? Existem níveis de comprometimento. Eu Uhum. sempre falo que a gente tem uma escala. O Sei, espectro, sei. ele é né, dentro desse espectro a gente tem Existe uma graduação. isso. Então, dentro de uma escala de 0 a 100, a gente tem as crianças que estão mais perto do zero, são crianças mais comprometidas, às vezes que não vão desenvolver a fala, tem uma cognição comprometida. Uhum. São crianças que vão ter mais dificuldades de serem independentes. E lá perto do 100, caminhando, quanto mais a gente caminha nessa escala, mais as crianças se desenvolvem melhor. Então, tem crianças que estão lá perto da escala do 100. São crianças, às vezes, que não têm um atraso de fala, ou um atraso de fala que se desenvolve mais rápido, vai ser independente, vai ter boas relações e não tem um atraso cognitivo. Então, tudo depende de várias variáveis, então as crianças elas são muito diferentes. Na medida em que o tempo vai passando, essa criança vai crescendo e há necessidade de um relacionamento com outros, com o irmão, com o vizinho, com as crianças da mesma idade. Ali ele já apresenta uma certa retração? Já. Até antes, eu acho que as habilidades, a gente chama isso de habilidades sociais. Essas habilidades sociais, elas estão inseridas no nosso dia a dia. Todo tipo de demanda envolve uma interação com o outro, né? Desde pequeno, quando a criança está, mesmo com 3 anos, a criança entra para a escolinha, 2, 3 anos, ela vai interagir com o seu par, mesmo que não seja aquela interação mais complexa. Mas ela interage. Mas existe uma interação, existe um contato visual, existe uma atenção que a gente chama de compartilhada. Então, você aqui, a gente prestando atenção no mesmo ponto. Sei. Tudo isso já é possível desde pequeno observar. E quanto mais essa criança cresce, mais essas demandas sociais vão ficando mais complexas. E aí eu acho que fica mais visível, porque é uma criança mais que é tida às vezes como tímida, né? Mas isso é falta de repertório. Isso faz parte de fato do diagnóstico, mas tem tratamento. Entendi. Marina, o grau de agressividade, ele independe do ambiente que essa criança vive? Que ela pode nascer num ambiente de paz, de um relacionamento equilibrado entre pai e mãe, dentro do que a gente chama de normalidade, não é? E muitas vezes essas crianças, elas apresentam e denotam um grau de agressividade bastante expressivo. E eu queria te ouvir em relação a isso. Tá. Né? É dela mesmo? Isso é mais um mito do que uma realidade. A agressividade, ela é muito, desconsiderando uma questão... eu acho que desconsiderando uma questão, de repente, biológica, neuronal, de que a criança tem alguma outra coisa específica, algum outro transtorno, uma comorbidade, alguma coisa que vai desencadear essa agressividade, descartando essas possibilidades, todo o resto é comportamental, é determinado pelo meio, pelo ambiente. Dizer, eu não quero ficar aqui, eu não gosto daqui, às vezes pode ela não ser, consegue pode se ser. expressar. Essa agressividade, ela pode ter várias funções. Uma das funções muito comum, uma função muito comum é a falta de repertório. Então, se eu não falo, se eu não consigo me comunicar, ou se quando eu me comunico ninguém entende, o que eu vou fazer? Eu vou te empurrar, ou eu vou ser agressivo. Por quê? Porque a gente... atenção para a comunicação. Exatamente. Se eu estiver no Japão, sempre dou esse exemplo porque eu acho que é fácil das pessoas entenderem. Eu não falo japonês. Se eu estiver no Japão e estiver muito apertada para fazer xixi, como que eu vou me comunicar? Eu não vou saber a língua, então eu consigo me comunicar, eu vou fazer um sinal, eu vou apontar. Às vezes as nossas crianças, se elas não desenvolveram essas habilidades de forma espontânea, elas vão ter dificuldade para sinalizar isso. E elas vão ficando nervosas, né? Então, a agressividade precisa ser analisada primeiro, para ver de onde vem, né? E geralmente não é uma característica do espectro do autismo. Isso não é, por exemplo, critério diagnóstico. Eu queria saber se isso é mito, se é verdade também, até para esclarecer as pessoas que estão aí em casa nos vendo, não é? A questão de que o autista, quando ele desenvolve uma habilidade, ele chega quase à perfeição no desenvolvimento de um trabalho, de uma atividade, seja ela manual, artística, enfim. Isso é verdadeiro? É mito? Como é que é? Isso é relativo. Eu acho que tem crianças que desenvolvem essas habilidades, não que elas desenvolvem, mas às vezes elas já têm essa potencialidade, essas inteligências específicas, né? Então, às vezes a gente tem uma criança que entende tudo de robótica. Ninguém ensinou, mas ela tem uma facilidade a mais que é fora do que é esperado, né? É fora do normal. Mas ainda é uma porcentagem pequena. Eu acho que cabe daí
a quem está em volta dessa criança potencializar isso e descobrir também, né? Porque às vezes são coisas que as crianças fazem, que são coisas às vezes até esquisitas ou que não são muito funcionais. Às vezes uma criança sabe numa biblioteca onde está cada livro. Isso é uma potencialidade, mas a gente precisa saber como isso pode ser funcional para a vida daquela criança. Necessariamente não significa que seja uma característica própria do autismo. Não são todas as crianças aquela que têm. habilidade já está intrínseca na criança, não é? Não são todas as crianças do espectro que têm, mas tem uma porcentagem aí que tem essas facilidades. A memória deles é muito boa. É boa, é? A memória visual, né, é muito boa. Então, tem algumas peculiaridades que a gente, dito típico, um cérebro típico, tem mais dificuldade de desenvolver. O autismo, nós estamos chegando no final, é verdade, nós estamos terminando já o tempo. Eu queria saber, adulto, não é? Porque existem todos esses tratamentos, a gente sabe que há um significado forte na questão de conseguir melhorar muito essa relação, porque o autista ele é uma introspecto normalmente, né? E ao longo da vida isso vai, através de tratamento, você vai se desenvolvendo, enfim. É mais ou menos por aí, porque tem muita gente que é autista e trabalha em empresas e tudo, né? A gente, é uma falta de repertório. A criança, quando ela tem um cérebro típico, ela aprende coisas através das consequências, mas ela aprende isso de uma forma mais natural, mais espontânea. Não significa que é maturacional, mas através das consequências do meio, ela vai aprendendo aqueles comportamentos. A criança autista, ela precisa de uma repetição maior para aprender as habilidades. Então, qualquer criança é capaz de aprender. Mas o que precisa é a gente saber ensinar da forma como ela aprende. Dependendo do espectro que ela apresenta. Exatamente. E é isso que a análise do comportamento aplicada, que é o ABA, traz como tratamento para essas crianças. Uma forma específica, desenvolvida, cientificamente comprovada de ensinar essas crianças essas habilidades e vai se desenvolvendo ao longo da vida. Bacana, olha, ninguém tem a pretensão aqui de dar uma verdadeira aula, não que a nossa profissional Marina Ramos não tenha essa condição, mas eu queria, tá fechando, nós vamos para o intervalo comercial, eu queria só que você desse um meio que a gente possa te localizar através da internet, eu não sei, você tem um site? Sim, a gente tem um site, quem tiver interesse ou quem quiser precisar de ajuda, pode entrar no grupoconduzir.com.br e nas redes sociais também. Lembrando que a gente está vivendo aí o Abril Azul, não é? Que é especificamente dedicado ao autismo, né? A lembrança desse problema, não é? E está todo mundo convidado para entrar aqui nesse endereço que nós estamos colocando aí. Você vai lá conhecer um pouquinho do trabalho que não só a Marina Ramos, mas também outros profissionais estão lá com você. Sim. Como é que é o nome? Tem um nome? Grupo Conduzir. Grupo Conduzir. Isso, é o Grupo Conduzir. Ok, um beijo para você. Obrigada, obrigado, Paulo. viu? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. E nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Até já.